Eu saúdo a todos com a graça e a paz, com a paz do Senhor Jesus, com a shalom de Deus, com um bom dia. E nós estamos aqui reunidos virtualmente para falar sobre esse assunto, teontologia. Todos conseguem me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Bem, Ótimo, perfeito. Então, nós vamos começar nesse momento a falar sobre este assunto, né? Um grande desafio falar sobre isso, mas eu peço a todos, tá? Que tiver dúvida, alguma coisa não ficar muito clara, pode perguntar. Se não quiser perguntar na frente de todos, né? Manda uma mensagem, façam perguntas, porque isso é muito importante para a sua vida, para a vida das outras pessoas, tá? E também, né, para o futuro, né? Quando você compartilhar. Porque às vezes você acha que uma dúvida, alguma pergunta, ela não é muito importante, mas ela pode ser muito importante, porque pode trazer esclarecimentos. Alguma coisa que a gente, no momento, na hora que você perguntar, a gente entender que não é o momento de falar sobre o assunto, a gente vai falar, a gente vai deixar para uma próxima aula, para um próximo tópico, mas é importante vocês falarem, né? Vocês, enfim, formarem aí as dúvidas de vocês. Vamos lá. O que significa teontologia? Esse é o nosso assunto, né? Nossa disciplina. Teontologia, né? Não tem nada a ver com medicina, sei lá, né? Alguma coisa que as pessoas possam pensar. Tá? Opa, pulou aqui. Então, não sei se está dando para ver aí. Caso não esteja muito claro, não esteja dando para ver, pode perguntar. Mas, assim, o que significa teontologia? A palavra teontologia tem o seguinte Rodolfo, significado. Oi? desculpa interromper. Só queria dizer o seguinte: quem tiver com o microfone aberto, tenta fechar ele para não atrapalhar o Rodolfo. Isso, Para esses sons externos não atrapalhar a aula, por favor. perfeito. Tá? Então, Desculpa, quem Rodolfo. tiver... Nada, que isso. Então, quem, por favor, não tiver no mudo, coloca no mudo e aí a gente prossegue. Tá? Tira do mudo na hora que tiver que fazer alguma pergunta, alguma questão, né? E depois volta para o mudo de novo. Então, vamos lá. A palavra teontologia tem o seguinte significado, de acordo com a sua origem grega, né? Então, teontologia é uma palavra grega, que significa a primeira partezinha da palavra, que é tel ou teos, significa Deus, né, traduzindo para o português. Onto ou ontos é a parte do meio, ente ou ser, uma entidade, não ser. E a última parte da palavra é logia, logos, né, que é um estudo, é um tratado, né, sobre determinado assunto. Então, a teontologia, portanto, tem como objetivo, de acordo com a orientação da palavra de Deus, né, das Escrituras Sagradas, revelar aos seres humanos a respeito do ser de Deus. Quem é Deus? Limitando as nossas possibilidades. Então, depois a gente vai, durante o curso, né, a gente vai detalhando, né, cada vez mais essa questão. Mas, enfim, resumindo, teontologia seria o estudo do ser de Deus, né, sobre quem é Deus. E muitos livros, né, muita gente fala especificamente sobre o Pai, né, Deus Pai, que não mudou isso, não mudou, né, enfim, o seu poder e tudo mais. Então, vamos lá. Ok, essa parte. O que é teontologia? Alguém pode me dar um ok? Sim, tudo certo. Maravilha.
Então, vamos lá. Eita. É possível conhecer sobre Deus? Então, a gente pode conhecer a Deus. Existe pessoas que são agnósticas, né? Que acreditam no gnosticismo, que considera que existe Deus, existe um Deus criador de todas as coisas, só que para essas pessoas não é possível ter acesso a Deus, não é possível conhecer a Deus, não é possível saber quem é Deus, o que que ele quer, o que que ele faz, qual o seu propósito. Enfim, então existem pessoas que até creem em Deus, mas um Deus que eles não sabem explicar quem é, se tem nome e tudo mais, tá? Então surge aí a pergunta: é possível conhecer a Deus? É possível conhecer sobre Deus? Então as nossas respostas, elas precisam estar sempre baseadas na palavra de Deus, né? Nas Escrituras Sagradas. Então vamos lá ver o que que diz a palavra. Então, aí diz em Efésios, né, a passagem de Efésios 3:10. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte lá em Efésios 3:10: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades nos céus. Não vamos detalhar muito sobre o versículo, mas, resumindo, o apóstolo Paulo está falando que, pela igreja, né, por nós, pela igreja, pelos apóstolos, é possível com que os anjos conheçam a multiforme sabedoria de Deus. O que seria multiforme? As muitas formas, né? Vamos resumir dessa maneira, da sabedoria de Deus, sobre quem é Deus. Porque, de alguma forma, os anjos conhecem a Deus, mas eles conhecem a Deus por um aspecto, ou por mais de um aspecto. E pela igreja, eles conheceriam mais de Deus, eles conheceriam um pouco mais do conhecimento da sabedoria sobre quem é Deus, através da igreja. Que privilégio, né? Então, é uma grande responsabilidade para nós. E Romanos, no capítulo 1, versículo 20, diz que porque os atributos invisíveis de Deus, então, Deus tem atributos. A gente vai conhecer, né, alguns aspectos sobre Deus, alguns atributos de Deus, algum poder de Deus. Então, diz aqui, os atributos invisíveis de Deus. Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Então, atributos, poder e divindade. O apóstolo Paulo diz que claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Então, é possível conhecer, reconhecer atributos, o poder e a divindade de Deus desde o princípio do mundo, desde o Gênesis do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou, em uma outra tradução do grego, sendo permitidos por meio da poesia da criação. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o apóstolo Paulo diz em Efésios que os anjos poderiam aprender com a igreja. Em Romanos 1, diz que os homens, os seres humanos, antes mesmo de ter uma igreja, poderiam conhecer a Deus através da criação, conhecer os atributos, o seu poder e a sua divindade, através das coisas que foram criadas. Então, é possível conhecer a Deus pela igreja, é possível conhecer a Deus pela criação. E agora, Jeremias 29:13, ele vai nos dizer o seguinte: o conselho de Deus para o seu povo Israel e o conselho de Deus para a humanidade. Ele diz: buscar-me-eis
e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a palavra de Deus diz que a gente deve buscar ao Senhor, e buscando a Deus, a gente tem como encontrá-lo. Só que o segredo é buscá-lo de todo o coração. Então, mais uma confirmação da Bíblia que a gente pode conhecer a Deus, sua sabedoria, seus atributos, seu poder, sua divindade, e se aproximar dele através não de um local físico, não de alguma região, mas no nosso interior, né? Se a gente buscar de todo o coração. E existe uma profecia, né? Uma profecia em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, que diz: a terra, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, existe uma promessa, esse é o desejo do coração de Deus, que toda a terra ela conheça ao Senhor. E um dia isso vai se cumprir, né? Segundo o profeta Abacuque e outros profetas, um dia toda a terra estará cheia, e estará cheia não de violência, não de pecado, não de maldição, não de maldade, mas de conhecimento. Conhecimento do quê? De ciência, das línguas, não, de conhecimento da glória, do peso do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, será abundante o conhecimento de Deus sobre a terra. É uma promessa do Senhor. E essa imagem, eu não sei se está dando para ver legal, mas essa é uma imagem, é um desenho, né, uma suposição do que seria a visão do profeta Ezequiel. Ezequiel ele estava em Babilônia e ele se depara com uma visão do trono da glória de Deus. Ele vê o trono, ele vê uma glória saindo do trono, ele vê o arco colorido, e ele vê em volta do trono seres, né, seres celestes. E ele descreve como são esses seres celestes. Ele fala que esses seres celestes têm 4 rostos. E Apocalipse, o apóstolo João, ele também tem uma visão do trono do Senhor, do trono da majestade de Deus, e ele também vê os 4 seres viventes. Ele vê de alguma forma um pouco diferente de Ezequiel, a gente não vai entrar aqui no detalhe, mas uma coisa é fato, né? Existe muitas coisas em comum entre Ezequiel e João, e uma delas são os 4 rostos, né? Cada querubim ele tem 4 rostos, e isso tem muitos significados, e um deles é que diante do trono da majestade eles conseguem ver, eles estão diante de 4 aspectos da glória de Deus, pelo menos 4 realidades do Senhor. Uma como um leão, outra como um cordeiro, ou com um homem, né, rosto de homem, então varia aí. Outra como o touro, né, o boi, e outra como uma águia, como se estivesse voando. Então eles têm 4 visões. Isso fala, por exemplo, sobre a própria pessoa de Jesus e a forma com que ele se revela para a humanidade, e principalmente para a sua noiva, para a sua igreja. E isso também fala sobre que Deus ele não pode, né, ser colocado numa caixinha, né, e dizer Deus é isso aqui e acabou, né? Então a gente não tem como determinar
e fechar o pacote em dizer que Deus é isso, isso e isso. Nós não estamos aqui para dizer tudo sobre Deus, para falar tudo sobre Deus, mas nós vamos estudar alguns aspectos sobre quem é Deus. Alguns aspectos que ele revelou para nós, que ele revelou através da criação, que ele revelou através da sua palavra e que ele revelou através do seu Espírito em nossos corações. E também isso significa dizer que a, a experiência que cada um terá com Deus, isso pode ser diferenciado. Por exemplo, a visão que os homens antes do dilúvio tinham sobre Deus não foi a mesma visão que os homens passaram a ter sobre Deus depois do dilúvio, ou mesmo depois que surgiu a igreja. Enfim, então nós mesmos, quando começamos a caminhada na fé, quando a gente se entrega a Jesus, nós temos uma mínima visão acerca de Deus. Até, infelizmente, ou felizmente, quem não se aproxima de Deus, quem está distante de Deus, tem uma visão sobre Deus, né? Pode ser distorcida, mas tem muitos que ainda não se chegaram a Deus, mas de alguma forma sabe que Deus é poderoso, porque quando está com algum problema, pede para a gente orar, né? Pede para colocar o nome na oração, recorre até uma igreja, então de alguma forma sabe, entende que Deus ele é poderoso, né? Entende que Deus ele está acima, né, da sua situação, do seu problema, enfim. Então as pessoas elas têm essa possibilidade de alguma maneira conhecer a Deus, mesmo que de uma forma limitada. Infelizmente, existem muitas distorções sobre quem é Deus, existem muitas coisas que se falam, existem muitas coisas que se atribuem a Deus, quando na verdade não tem relação com Ele. Por isso que nós precisamos pesar, né, aquilo que dizem, aquilo que falam sobre Deus, ou até mesmo aquilo que a gente pensa sobre Deus, como as Escrituras, e ampliar a nossa visão, né? Então, por exemplo, existem muitas pessoas que por conta de alguma situação ruim que acontece, aí usa a frase, né? Ah, Deus castiga. Então, aí atribui a Deus, às vezes, uma situação que não é um castigo, né? Então, a gente não sabe, né? A gente tem que falar, a gente tem que afirmar o que Deus fez ou o que Deus falou, se Ele nos revelar, né? E não supor situações, né? Então, vamos lá. O quanto podemos conhecer sobre Deus? Então, surge a pergunta aí, o quanto podemos conhecer sobre Deus? Então, a gente vai meditar um pouco hoje sobre como Deus ele começa a se apresentar pela sua palavra, né? Mas antes de responder, vamos pensar sobre isso. Lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 1, alguém pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 4, versículo 1. Pode ler? Pode, Davi. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Legal, obrigado, Davi. Então, na sua Bíblia e na sua tradução, diz que Adão
coabitou, né? Essa palavra aí, coabitou. E em outras traduções está conheceu. E conheceu Adão, ou Adão conheceu a sua mulher, ou a Eva. Essa palavra, lá no hebraico, que está aí na nossa tela em vermelho, Yadá, ela tem nas escrituras, né, como um todo, ela se revela como conhecer, né, na nossa tradução está conhecer, mas como está na tradução do Davi, é mais do que conhecer do tipo, como se Adão tivesse acabado de ver Eva pela primeira vez, e prazer, meu nome é Adão, qual o seu nome? Não é isso que a Bíblia está falando. Não é um conhecer de poder ter o primeiro contato com a pessoa, mas esse conhecer é no sentido de se relacionar, né? E se relacionar intimamente. Então, o desejo de Deus não é que a gente ouça falar sobre Ele. O desejo de Deus não é que a gente conheça Ele de ouvir falar, né? O desejo de Deus é que a gente conheça com intimidade, né? Conheça os detalhes sobre quem Ele é, sobre a sua pessoa. E por isso, né, aí a palavra de Deus, em outras passagens, vai nos convidar, né, vai continuar nos convidando a se relacionar com Deus intimamente. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então, repetindo só a primeira parte do versículo, né, de Oséias 6, capítulo 6, versículo 3, o Senhor nos convida a conheçamos, ou seja, que a gente possa ter relacionamento com Deus, relacionamento íntimo com Deus, e não se limita só ao momento, não se limita só a uma noite, né? Não se limita só a uma fase, a um momento do passado. A gente não pode ficar apegado a uma experiência que nós tivemos com Deus no passado. Nós precisamos continuar nos relacionando com o Senhor. Nós precisamos continuar buscando conhecer quem é Deus. E o próprio Senhor Jesus, lá em João 17:3, vai dizer: "E a vida eterna é esta". Qual é a vida eterna? Aí ele vai completar: "Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste". Então, complementando aquilo que está escrito em Oséias, que diz para a gente se relacionar intimamente com Deus e continuar esse relacionamento, Jesus vai dizer que isso é para a vida eterna. Nós teremos muito a conhecer sobre quem é Deus. Então, aquilo que nós pensávamos quando a gente se entregou a Jesus era uma visão, e a gente, com o passar do tempo, se a gente se aproxima de Deus, a gente vai conhecendo cada vez mais quem Ele é. E isso não é só aqui para essa vida. Quando estivermos na eternidade, nós vamos ter o privilégio de conhecer mais ainda quem é Deus. Se a gente pensar, né, naquele versículo que nós lemos de Efésios, onde os anjos aprendem com a igreja mais algumas formas sobre sobre a sabedoria de Deus. Então a gente pode ver que até os anjos e até nós, quando formos como os anjos, também teremos muito a conhecer sobre quem é Deus. E aí surge a pergunta: qual a primeira manifestação de Deus nas Escrituras? Quando foi
a primeira vez que Deus apareceu nas Escrituras? Apareceu no sentido, uma menção sobre Deus. Alguém poderia me ajudar e dizer quando foi a primeira menção de Deus nas Escrituras? Olha o Geraldo aí, Glória. Irmão, eu creio que seja a criação dos céus e da terra, quando o Senhor começou a criar os céus e a terra da forma. Isso aí. Maravilha. Então, e a criação está escrito onde? Qual a passagem das Escrituras? Consegui, Adolfo. Aleluia, consegui. Glória. Qual passagem da Bíblia que fala-se da criação? Gênesis 1, né? Gênesis 1. Isso aí, Gênesis 1. Né? Então, lá o primeiro versículo da Bíblia, o que está escrito lá no primeiro versículo da Bíblia? Gênesis 1, 1. Pode falar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Já começa aí, Maravilha. Deus fala. Só isso aí. É só versículo 1 mesmo. Então, aí, já na primeira frase das Escrituras, no português, aparece lá a palavrinha Deus, né? Na primeira frase. No princípio, criou Deus. O livro de Deus, né, as Escrituras Sagradas, elas não se iniciam falando sobre quem Deus é detalhadamente, ou onde ele estava, o que ele estava fazendo, o que ele fez antes, né? Mas através das ações que Deus realiza, em Gênesis, no capítulo 1 inteiro, por exemplo, nós começamos a conhecer quem é esse Deus. Então, como foi falado, né, através da criação, é a primeira vez que Deus é apresentado para nós. Tá? Então, a gente vai mergulhar aí nesse versículo, nesse capítulo, para falar um pouquinho mais sobre a primeira vez que Deus aparece, né, nas Escrituras, né? E citar aí um título que se refere a Deus por toda a Bíblia. Né? Então, vamos lá. Essa frase aí de Gênesis 1:1, no primeiro versículo, né, da Bíblia, ela vai dizer: no princípio criou Deus. A palavra Deus está no português. Né? Deus é uma palavra no português. Até tem gente que fala assim, não fala o nome de Deus em vão, porque alguém falou, ai meu Deus. Mas Deus não é o nome de Deus. Né? A palavra lá do original, né? Qual foi a língua que Gênesis foi escrito mesmo? Alguém pode me ajudar aí nessa informação? Hebraico. Então, lá no hebraico, né, na língua original de Gênesis, não está a palavra Deus. Onde é Deus, está a palavra, que está até aí na tela em vermelho, é a palavra Elohim. Elohim. Então, o primeiro título que as Escrituras atribuem a Deus é essa palavra, né? Elohim. A gente vai meditar um pouco nela hoje e, se Deus permitir, a gente medita nela, continua meditando nessa palavra na próxima semana, né? Na semana que vem. Então, o que Elohim ensina para a gente? Por exemplo, aí nessa primeira frase, a primeira palavra
ela fala sobre no princípio. Ela fala de uma origem, né? Ela fala do Gênesis, ela fala da origem, né? Que lá no hebraico é Bereshit. Então, por que no princípio criou Deus os céus e a terra? Se existe um princípio, se existe um princípio de tempo, se o tempo começa a contar ao Deus criar os céus e a terra, então Deus está além do tempo. Então isso é muito importante, né? Porque Deus, ele está além do tempo. Ele existe antes do tempo surgir. Isso não é fácil para nós assimilarmos, né? Para nós poder compreender, porque nós temos um tempo. A gente nasce, a gente tem o dia que nós fomos gerados na nossa mãe. A gente tem um dia que a gente nasce. A gente tem um dia que a gente parte dessa terra. Então, para a gente, tudo tem o sentido de começo, meio e fim, né? Nós estamos limitados ao tempo, mas Deus não está limitado ao tempo. Deus é maior do que o tempo. Deus é antes do tempo. E nós estamos, para nós existe o passado, o presente e o futuro, né? E a gente não consegue voltar no tempo, a gente não consegue voltar no tempo e a gente não consegue adiantar, né, o tempo. Então nós estamos presos ao tempo. Deus, Elohim, não está preso ao tempo, porque ele criou o tempo. Então, tá aí, Deus está acima do tempo. E lá, para confirmar isso, lá em Salmo 90, no versículo 2, vai nos afirmar aí: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Elohim. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra que existiu um início da contagem do tempo, do relógio, do calendário, dos dias, meses, anos, né, das horas, minutos, segundo, milésimo de segundo. Mas antes não existia tempo. Deus está acima do tempo. Isso acaba se tornando complexo para a gente entender, porque não é uma realidade nossa, mas é uma realidade revelada pela sua palavra. E existe um desejo do homem, né, de querer dominar o tempo, né? Os filmes, eles tentam mostrar viagem no tempo, né? De Volta ao Futuro, tem uma série de filmes, né? Tem um filme do controle remoto, a pessoa controla o tempo pelo controle remoto da televisão, Vingadores. Então, existe aí o desejo do ser humano em controlar o tempo, mas isso não é possível, né? E essa questão de Deus controlar o tempo, né, de Deus estar acima do tempo, isso revela muita coisa para a gente, né? Isso fala sobre muita coisa para a gente. Isso tem muito significado. Por quê? Porque, por exemplo, Deus já está no amanhã. Deus já conhece o amanhã. Porque ele não está preso ao tempo, então ele está fora do tempo. Então ele já sabe, por exemplo, como é que vai terminar a minha história. Deus já sabe, por ele estar fora do tempo, Deus ele já sabe como será o final da tua história. Então, por isso, né, por Deus estar fora do tempo, e ele consegue ver o Abraão, Isaac e Jacó não como mortos, né, num sepulcro, numa caverna, mas Deus
ele consegue ver o Abraão, Isaac e Jacó como pessoas que estão vivas, porque Deus ele não está preso, né, ao hoje. Né? Hoje é que dia? Hoje é dia Dia 9. 9 de maio, né? 9 de maio de 2020. E a Exato. gente se assusta, porque quando a gente olha para o hoje, quando a gente olha para a situação atual do planeta, ou quando a gente olha para alguma situação difícil da nossa vida, o ser humano tende a se desesperar, o ser humano tende a se preocupar, a gente se preocupa, a gente se entristece, a gente se aborrece com alguma situação. Por quê? Porque a gente só vê o hoje, a gente não vê o amanhã. Quando vai passando o tempo e a gente vai percebendo, né, que algumas coisas até foram boas que acontecessem na nossa vida, né, nos fez amadurecer, ou, sei lá, alguma pessoa que tentou nos prejudicar, aquilo ali se transformou em alguma coisa boa, positiva para a gente, o tempo nos faz ter lições. Né? Então, imagina Deus, que vê tudo, né? que conhece tudo, né? Que está acima do tempo. Então, existe uma palavra que, que não está na Bíblia, mas é um termo que usam para Deus, dizendo que ele é onisciente. Eu acredito que todo mundo já ouviu essa palavra, né? Todo mundo já conheceu essa palavra, né? Já ouviu de alguém, ou já até falou, citou na oração, na pregação. Então, o que seria onisciente? O que seria onisciência? Alguém poderia me ajudar e dizer o significado dessa palavra? O que é ser onisciente? Acho que é dono de toda a sabedoria, né? Dono de Aquele toda que tem sabedoria, legal. a pessoa que tem toda a sabedoria. Sim, Na pode verdade, ser. não estamos falando da pessoa, né? Mas Deus tem Aham, toda a sabedoria. aham. Mais alguém quer complementar? Ele sabe de tudo que acontece. Ele Amém. sabe de tudo que acontece. Ele tem o controle de todas as coisas. Então ele Então, sabe de tudo, né? Legal, legal. Então ele sabe de tudo. Então o termo onisciência, né, que é utilizado, não está na Bíblia, mas é um termo que é utilizado para Deus, a onisciência, é justamente por quê? Porque ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Como Davi falou, ele tem toda a sabedoria. Então, um dos motivos pelos quais Deus sabe de tudo é porque ele está fora, né, do tempo. Né? Ele já vê o passado, presente e o futuro. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Rodolfo, Um outro termo para Deus, ou melhor dizendo, uma outra forma de enxergar a Deus nesse termo, Elohim, né, está aí ainda no primeiro versículo da Bíblia, quando fala que no princípio criou Deus. Né? Essa palavra criar, esse verbo criar, ele fala muita coisa para a gente. Ele fala muita coisa para a gente. Né? Por quê? Nós, nenhum ser humano da face da Terra pode criar coisa alguma. Isso não está no nosso poder. Quando a Bíblia se refere ao termo criar, é algo que se refere somente a Deus. Nunca o verbo criar na Bíblia estará relacionado com alguma outra pessoa, fora da pessoa de Deus. Né? Então, a gente usa o verbo criar para muitas coisas hoje. Por exemplo, a gente fala a fulana, a Ângela, criou o Davi. Né? A Maria Cristina criou o Mateus.
Acertei, Maria Cristina? Acertou. Ô, Glória, lembrei, viu? Aprendi. Então, o que acontece? A gente usa esse termo, esse verbo criar, tá? A gente usa esse verbo, mas só que é um verbo que se refere só a Deus na Bíblia, nas Escrituras, ele só se refere a Deus. Para a gente, criar tem outros significados. Então, quando a gente fala aí que a Lucimar criou os filhos, esse criou é no sentido de educou, né, deu a amamentação, né, cuidou, levou para a escola, enfim. Né? Tem outro significado, não tem nada a ver com a Bíblia. Ou, por exemplo, quando numa empresa, né, alguém possa falar aí, o André criou um layout, criou uma marca, criou uma logo, enfim. Então, quando alguém fala aí sobre criar hoje, pode ter vários significados. O Santos Dumont criou o avião. Não, ele inventou o avião. Se a gente usar os termos bíblicos, né? Ele inventou. Mas a palavra criar na Bíblia é só para Deus. Mas por que a gente está falando aí desse verbo criar? Né? Porque se a gente olhar para Gênesis 1, a gente vai ver, por exemplo, no primeiro versículo, Deus criando o universo, Deus criando os céus e a terra. Né? E ainda na Bíblia, né, em Gênesis 1, a gente não vai ver o verbo criar no dia 1º, no dia 2º, 3º, 4º, a gente só vai ver esse verbo criar novamente lá no dia 5º. Né? A Bíblia vai dizer que Deus criou os animais das águas, né? A partir das águas, Deus cria os animais. Está escrito em Gênesis 1, versículo 21. Alguém pode ler para mim, por favor, esse versículo, Gênesis 1, 21? Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme suas espécies, e toda ave de asas conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. Ótimo. Então, no versículo 1, nós vemos Deus criando todo o universo, né, toda a matéria, tudo que a gente pode ver, ou até aquilo que a gente não pode ver, né, e tocar. Né? E no versículo 21, a partir das águas, Deus cria a vida. Né? No caso aí, a vida animal, mas, enfim, a vida, né? Dos animais. Então, nós vemos o sangue surgindo aí no versículo 21. E, por último, nós vemos ainda no primeiro capítulo da Bíblia, lá no versículo 27, Deus criando a terceira, né, o terceiro momento que Deus cria alguma coisa, que é a criação do ser humano, né, do raciocínio humano. Alguém pode ler para mim Gênesis 1, versículo 27. Pode ler? Pode. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Maravilha. Então, aí no versículo 27, nós vemos Deus criando, né, o homem. Então, esse verbo criar, ele é muito raro na Bíblia. Barato. Nós vemos Deus criando o universo, a matéria, nós vemos Deus criando os animais e nós vemos Deus criando o homem. Então, são coisas que o ser humano não pode fazer. Oi? Eu só tenho uma pequena dúvida. Já no anterior, eu já tinha percebido isso uma vez. Aqui em 1,26,
Deus cria o homem, e por que no versículo 2:7 diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Há duas criações aqui, há duas citações de criação. Então, não é o nosso assunto no momento, mas eu posso falar em rápidas palavras, tá? O que acontece? O livro de Gênesis, na verdade, não só o livro de Gênesis, tá? Mas várias passagens da Bíblia, no decorrer da Bíblia, isso acontece muitas vezes. Então, em Gênesis 1, Deus fala o que ele fez em cada dia. Em Gênesis 2, Deus pega um momento, que é a criação do homem, e explica melhor, né? E traz mais luz como que foi essa criação. Tá? E assim vai acontecendo no decorrer do livro de Gênesis. Em um capítulo, ele fala vários tópicos, e no outro capítulo, ele pega um tópico do capítulo anterior e detalha mais. Tá? Isso vai acontecer, por exemplo, na história do dilúvio, isso vai acontecer na história da Torre de Babel, isso vai acontecer na história do próprio Abraão. Em um capítulo ele fala um monte de coisa, aí depois ele volta em um tópico anterior e detalha mais. Então é isso que está acontecendo ali. Tá? Bom, o que acontece? Então, Deus é o único que pode criar, né? É isso que a gente tem falado aqui. Deus é o único que tem esse poder da criação. O ser humano, por mais conhecedor, por mais inteligente que seja, com toda a tecnologia, com todo avanço tecnológico, não tem o poder de criar nada, de fazer surgir uma matéria. O ser humano não tem esse poder. O que ele faz, né, e o que Deus permitiu ao homem é que a gente consiga transformar. Então, a gente transforma. Vamos falar da água, por exemplo. A água está lá em estado líquido. A gente consegue, pelo calor, né, transformá-la em estado gasoso, né, em vapor. A gente consegue transformar o vapor, a nuvem, né, em líquido. A gente consegue, do líquido, transformar em sólido, né, com o frio, né, com o gelo. A gente consegue fazer transformações. Então, por exemplo, uma madeira, a gente consegue transformar, né, formar, fazer um móvel, ou depois que não presta mais, a gente transforma ele em carvão pelo fogo, e, enfim, com a pressão, né, o homem descobriu que aí o carvão se transforma em diamante. São transformações, isso é possível, a gente forma as coisas, a gente transforma as coisas. O próprio Deus, ele também faz isso algumas vezes nas Escrituras. Mas o criar, o surgir a matéria, isso aí o ser humano não tem esse poder. Outro detalhe, outra coisa que só Deus pode fazer O homem só faz isso através da inteligência que Deus deu. É isso aí, verdade. Até o que ele faz, o pouco que ele faz só com aquilo que Deus deu para ele, né? Só com a permissão de Deus, né? Com a sabedoria de Deus. Muito bem colocado. E o que acontece? Aí a gente vê que Deus é poderoso para gerar vida, dar vida. Qual o ser humano que conseguiu gerar uma vida? Não tem. O ser humano, ele, através da sabedoria que Deus deu, conseguiu decodificar, né, entender, conhecer os detalhes do nosso organismo, né, o que está lá dentro, que são as células, né, os tecidos, as células, dentro das células, né, as proteínas, aminoácidos e etc. O ser humano consegue entender como nós somos formados, ou seja, o ser humano tem a receita nas mãos,
mas não consegue transformar essa receita em vida. Quando o máximo que o ser humano consegue fazer, né, quando ele faz, por exemplo, lá o clone, ele pega uma célula, ele pega alguma coisa de um animal já vivo e, né, faz uma cópia, né? Mas não é algo novo. Não é, ele não consegue transformar a não vida em vida. Isso só Deus pode fazer. E o raciocínio, né? O raciocínio do homem, né? O dar ao homem, né? O que Deus fez, né? Ao criar um homem, é dar a ele o raciocínio, a liberdade e a escolha. Então, ninguém consegue fazer isso, só Elohim, só Deus. Os animais, por mais que a gente dê a eles opções, por mais que a gente dê a eles algum tipo de conhecimento, então tem animais que falam, né, que repetem frases, tem animais que, que têm uma sabedoria, né, dentro das suas possibilidades incrível, né, mas eles já nascem, né, eles nascem com isso, né, os peixes já nascem sabendo o que eles têm que fazer durante as fases da sua vida. As aves, elas já nascem sabendo o que elas têm que fazer, né? Já nascem com a sua perspectiva toda do seu trajeto de vida. Os animais são assim, né? O ser humano não. O ser humano, tudo ele precisa aprender, né? Desde que nasce até a sua partida. E sempre através das escolhas. Ele precisa fazer escolhas o tempo todo. Infelizmente, o ser humano, o animal age por instinto, né? Mas o ser humano não, né? Escolhe e sempre escolhe aquilo que vai prejudicar ele mesmo. Né? Mas enfim, mas essa liberdade Deus deu para o homem. Então, recapitulando aqui, nós estamos falando sobre como Deus se apresentou, né? No primeiro capítulo das Escrituras. Então, em primeiro lugar, Deus está acima do tempo, foi Ele que criou o tempo. Em segundo lugar, Deus, Ele criou todas as coisas, e para Deus criar todas as coisas que a gente vê, né, Ele tem um infinito poder, né? Ele tem um grande poder. Então, aí a gente já consegue, pela criação, perceber um outro atributo de Deus, né? Que é o seu poder. Tem outro termo que é utilizado, tá? Na teologia, é um outro termo que não está, pelo menos nas versões mais atuais da Bíblia, que é a onipotência. O que seria a onipotência? Alguém poderia me ajudar aí e dizer o que é onipotência? Já dei a Acho dica. que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não. Não, aí é onipresença. Uhum. Onipotência quer dizer que ele tem todo o poder. Isso, glória, aleluia, louvado seja Deus. Ele tem todo o poder. Então, para criar o universo, ele é um ser muito poderoso, né? E aí ele já se revela como aquele que tem todo o poder. Isso vai ficar mais claro ao meditarmos depois sobre esses conceitos, né? Mas mostrando a criação, o que diz lá em Romanos 1, mostrando a criação de Deus, a gente percebe os atributos de Deus, né? E um deles aí é a onipotência. Então, ele está acima de tudo, ele tem todo o poder e ele sabe de todas as coisas. Quando a gente fala que ele sabe de todas as coisas, vocês até falaram, né, a onisciência. Isso se revela, por exemplo, quando na criação, lá em Gênesis 1, Deus ele organiza cada coisa que ele está fazendo.
né? Cada arrumação que ele faz no planeta Terra, isso, por exemplo, revela quem é Deus, né? Então, aí nesse desenho, né, que está na tela, tem lá o primeiro dia, e se a gente perceber, o primeiro dia tem uma ligação com o quarto, o segundo tem uma ligação com o quinto, o terceiro tem uma ligação com o sexto. A gente não vai entrar nos detalhes, mas só olhando para essa imagem aí da tela, percebendo tudo que Deus fez nos 6 primeiros dias de arrumação do planeta, a gente já consegue perceber uma simetria, uma ordem, né? Quando ele faz lá o que ele tem que fazer no dia primeiro, que é trazer a luz para o planeta, né? Quando ele fala haja luz, ele já sabe o que vai acontecer lá no futuro, o que vai acontecer lá na frente. E ele faz uma ordem dos 3 primeiros dias e segue uma mesma ordem nos próximos 3 primeiros dias. E isso não é só ali, porque essa organização, essa ordem, ela vai apontar para muitas coisas. Ela vai apontar, por exemplo, para a história da humanidade. Essa organização vai apontar, por exemplo, para a revelação do seu filho Jesus. Essa ordem, por exemplo, vai revelar a questão da morte e da ressurreição, enfim. Então, Deus ele sabe de todas as coisas e ele mostra que sabe quando ele, lá já no primeiro capítulo da Bíblia, ele organiza todas as coisas que ele está criando. Ele não perde o controle de nada. Então, o único exemplo que eu gostaria de deixar com maior detalhe é que, se a gente lê Gênesis no capítulo 1 todo, a gente vai perceber que no dia primeiro, né, no dia 1, Deus fala que a luz era boa. No dia segundo, quando Deus levanta muitas águas e deixa as águas lá no espaço, né, na atmosfera, acima da Terra, quando ele sobe com as águas, quando ele tira muitas águas daqui da Terra, ele não fala que é bom. Ele fica em silêncio nessa questão da sua análise. No dia terceiro, ele fala que a porção seca é boa. Ainda no dia terceiro, ele fala que a vegetação é boa. No dia quarto, ele fala, né, que a organização dos luminares, luminar maior, luminar menor e as estrelas, tudo é bom. No dia quinto, ele fala que os animais das águas, os animais dos céus, os animais que voam, são bons. No dia sexto, ele fala dos animais terrestres, que é bom. E ele não fala que o homem é bom, não. E depois, ele analisando o todo, né, o dia primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, juntando tudo, ele diz que tudo é muito bom. Quando ele junta tudo, coisas que são boas e coisas que ele se cala. Mas juntando tudo, é muito bom. É pleno, é perfeito. E a gente entende pela palavra de Deus algumas explicações com relação a isso, né? Por que Deus não fala que as águas que subiram para os céus são boas? Que lá no dia segundo, quando ele joga as águas para cima, ele já sabe que ele vai usar essas águas, que essas águas vão descer sobre a terra e que essas águas vão inundar a terra e vai matar a humanidade, que ele ainda vai criar. Qual foi o episódio em que as águas desceram sobre a terra e inundaram toda a terra? O dilúvio. Dilúvio, né? Então, pois através do dilúvio, né, Deus usou toda aquela água que estava lá em cima
e desceu e inundou tudo e matou todo mundo. Então, Deus se cala. Deus não fala que é bom as águas isoladamente. Mas a história completa é muito bom, porque ele conhece o futuro, né? Ele conhece a história da humanidade completa. Ele já sabe o que vai acontecer lá no final. Então, no final, tudo é muito bom. Mas ele, quando ele passa por cada situação juntamente conosco, de alguma forma, ele sofre, né? Eu gosto muito, eu amo uma passagem que, para mim, se liga totalmente aí a Gênesis 1, que é Romanos no capítulo 8. Quem puder depois, medita, né, em Romanos 8, porque lá em Romanos fala sobre muito sofrimento. Ele fala que a natureza está angustiada, está gemendo, com dores de parto. Ele fala que até nós que temos as primícias, né, de Deus, do Espírito Santo, nós também gememos, né? Então, a natureza, né, a humanidade sofre, a igreja também sofre. A gente sofre por quê? Porque a gente é ser humano também. A gente está nessa terra. Então, o que a terra passa, a gente não fica imune, né? Deus não colocou em nós uma armadura física que a gente não esteja, que a gente esteja imune a dengue, a chikungunya, né? A todas essas mazelas que infelizmente acontecem no planeta, né? A gente sofre junto com o planeta. E nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, a Bíblia vai dizer que Deus também sofre e geme. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então Deus sofre também. Por mais que ele saiba de tudo, né? Ele já viu tudo, e lá no final ele sabe que é bom, mas ao passar por cada fase, Deus ele sofre também. Mas aí no mesmo capítulo de Romanos, né, Romanos 8, vai nos dizer que todas as coisas, lá no Romanos 8, no versículo 28, especificamente, ele fala, a natureza sofre, a igreja sofre, Deus sofre. Mas no versículo 28 ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Essa palavra juntamente é muito importante. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, as coisas isoladas não são boas aos nossos olhos, né? E até Deus sofre com a gente. Então, se a gente, no momento ruim, o momento ruim não é bom. Mas esse momento ruim, somado a outros momentos, a outras fases, né, somado ao todo, aquele momento ruim se torna, né, bom, se torna importante, contribui para o nosso bem. Então, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, a gente percebe aí, né, que Deus ele sabe todas as coisas, então ele projeta todas as coisas, né? Ele de antemão ele já sabe o final, então ele sabe de tudo, sim, ele tem essa característica que a gente chama de onisciência, né? Mas também ele passa com a gente, né? Ele sofre como a gente. Então, nós falamos até aqui que Deus está acima do tempo, né? Porque ele criou o tempo. Deus tem todo o poder, ou seja, a onipotência, que a gente chama, porque ele criou tudo. Só ele tem o poder de criar, né? Quando a gente vê essa palavra criar, é um atributo que só Deus tem. Ele sabe de todas as coisas, porque além de ele estar acima do tempo, além de ele ter todo o poder,
ele mostra que sabe de tudo quando ele projeta, quando ele lança profecias. Só mais um exemplo aí sobre essa questão de Deus saber tudo, e está ligado a esses atributos todos de Deus que a gente falou até agora, o controle do tempo, o ter todo o poder, o saber de todas as coisas, é que uma vez uma pessoa me falou assim, tinha que ter um discípulo que ia trair Jesus. Tinha que ter, porque as profecias diziam. Então tinha que ser alguém, se não fosse Judas, ia ser outro. Né? Um discípulo teria que traí-lo. Né? Já estava escrito. Era obrigado a acontecer. Mas essa é a visão de Deus ou é nossa visão? Essa é uma visão nossa. As profecias das Escrituras estavam escritas que teria que ter um traidor, então tinha que ter alguém. Por isso que né, o diabo tentou Judas. Não, na verdade, não é assim que surgem as profecias, né? Deus já sabia que, antes de criar tudo, Deus já sabia que o Judas trairia Jesus. Deus já sabia que um dos apóstolos, um dos 12, e uma pessoa que Jesus amava, uma pessoa que Jesus deu confiança, né? Gerou confiança na vida dele, depositou a ele as suas finanças, né? A sua bolsa de dinheiro. Uma pessoa que estava do lado de Jesus, sentava do lado de Jesus à mesa. Deus sabia que ele iria trair Jesus. E é o que Deus faz? Deus faz desde o princípio, na natureza, nas escrituras, Deus revela que vai ter um traidor. Então, não é o contrário. Estava escrito que ia ter um traidor, então por isso que teve. Não. Deus sabia que haveria um traidor e por isso prometeu. E por isso revelou que teria. E por isso que as escrituras, né, vai revelando, né, de Gênesis até Malaquias, vai revelando que teria um traidor. Ficou clara a diferença de uma coisa para outra? Sim, sim. Amém. Se não ficou, eu explico de outra forma depois. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando ele cria o universo, quando ele forma, né, cada coisa na Terra, quando ele levanta os seus profetas para profetizar, para falar, e depois para registrar o que foi falado, Deus já sabia de tudo. Né? Deus já sabe a necessidade de que vai haver um dia um juízo sobre a Terra novamente. Então, ele usa as figuras lá do passado, ele usa a história do dilúvio para revelar algumas características suas. E uma delas, né, é o fato dele saber de todas as coisas. E aqui a gente coloca na última frase que Elohim, né, que Deus, está acima de tudo. Né? E que Deus, tudo está dentro dele. Né? Deus está acima de tudo. Deus está acima do tempo, sim. Mas além de Deus estar acima do tempo, Deus está acima de tudo. Tudo o quê? Todo o universo, tudo que ele criou. Deus está acima de tudo. E tudo que ele criou, todo o universo está dentro dele. Vamos meditar aí. Né? Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, Salomão, eu amo muito esse versículo também. Salomão acabou de construir, né, um templo maravilhoso, um santuário terrível, né, magnífico. Aí ele vai e solta essa, né, e fala isso. Mas, na verdade,
habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, ao contrário de todos os outros falsos deuses, né, que tinham santuários, e lá dentro daqueles santuários tinham as imagens desses deuses, onde as pessoas iam até esses locais para poder cultuar. Com Deus é diferente, porque Deus pede para construir um santuário, mas lá dentro do santuário de Deus não tem uma imagem de Deus e não tem a pessoa de Deus ali. Deus não está preso àquilo ali, porque aí ele vai dizer que Deus é maior do que o céu e até o céu dos céus. Então, em outras palavras, Deus não está em nenhum local, vamos dizer assim, Deus não está dentro de nenhum local do universo. Então, Deus não está preso às quatro paredes, né, dos locais onde a gente se reúne, ou Deus não está dentro de um quarto ou de um local específico, né, geograficamente falando do planeta, de um país específico, porque nenhum local cabe Deus. Deus ele é maior do que todo o universo. Nada cabe ao Senhor. Então, quando eu chegar no céu, Deus estará em um local específico. Deus é maior do que os céus. E outras passagens vai complementar isso, né? Atos 17, aí eu coloquei aqui o versículo 24 e a parte A do versículo 28. Isso o apóstolo Paulo está falando, né, para os atenienses, um local que tinha muitas imagens, muitos santuários, muitos altares a diversos deuses. Aí o apóstolo Paulo, ele chega para falar sobre o seu Deus, né? E ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque, na verdade, ele não está em um local. Na verdade, nós estamos nele, né? Ele diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, em vez de Deus estar em algum local, tudo está dentro de Deus, né? Nós vivemos dentro dele. E o profeta Jeremias, né, capítulo 23, versículo 24, Deus vai falar, né? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Adão tentou se esconder atrás das árvores, né? Mas não dava certo. Aí o restante do versículo diz: porventura, não encho os céus e a terra, diz o Senhor. É muito interessante, né? Deus enche os céus e a terra. É como, por exemplo, você pega uma vasilha e você vai colocando água, água, água até transbordar. Então, Deus é esse que transborda. Deus está além dos céus e da terra. Deus está acima do universo. Em Isaías 66, versículo 1, Deus diz, né? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Então, se a gente pensar, né, o céu como trono, por exemplo, você imagina uma cadeira e você sentado na cadeira. Você não está dentro da cadeira, né? Você está acima da cadeira. Então, né, a gente traz essa analogia aí também. Deus está acima do céu. Se o céu é o trono de Deus, Deus está além, Deus está acima.
E um outro exemplo que eu gostaria de dar, mais próximo à nossa realidade, existe um filme, depois eu vou tentar compartilhar com vocês, mas existe um vídeo na internet, eu não sei se todo mundo já viu, eu gosto muito de usar esse vídeo, que mostra uma pessoa, uma menina, sentada num gramado, e de repente a câmera vai se afastando dela. Aí vai se afastando e mostra o quintal dela. Aí depois mostra a rua dela, o bairro, a cidade, o país, o planeta, né? E aí é como se a câmera, né, como se o drone, ele fosse embora e ele começa a mostrar o sistema solar, né, Via Láctea. E depois ele mostra outros sistemas solares, né? Ele vai mostrando o universo e vai embora. Aí depois ele volta tudo. O que ele faz? Aí tá lá a menina deitada na grama. Aí é como se aquela câmera agora entrasse nos olhos da menina, entrasse no corpo da menina. E aí essa câmera, ela vai mostrando os tecidos do nosso corpo, né? E os tecidos formados por célula dentro das células. Vai mostrando lá os elementos que tem nas células, dentro desses elementos, os átomos, né? Os aminoácidos, enfim. O que é interessante? Que existe um universo diante de nós, né? Na nossa frente. A gente olha para os céus, a gente olha para o alto e tem lá um universo, né? Que a gente não pode alcançar, que a gente não pode chegar, né? A gente não tem esse poder de dominar o universo, nem de conhecê-lo. Mas também, dentro de nós, tem um universo. Dentro de nós, existem coisas que a gente não consegue ver, a gente não consegue alcançar, a gente não consegue, com a tecnologia, perceber, porque chega uma hora que os nossos átomos, né, as partículas, determinadas partículas que a gente tem, que nem o melhor microscópio do mundo consegue visualizar. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar sobre um túnel que fizeram na França, onde eles colocaram lá elétrons, se eu não me engano, elétrons, né? Girando, rodando, e eles conseguiram perceber que existem partículas que são invisíveis. Como é que eles conseguiram entender? Como é que eles conseguiram provar que existem essas partículas? Porque nas fotografias que eles fizeram, aparece o rastro dessas partículas. Eles não conseguem ver as partículas, mas por causa do movimento, né, que essas partículas fazem, fica um rastro, como se como se fosse uma pessoa correndo e alguém tirou foto e aparece lá a imagem, né, como diz, o rastro da pessoa correndo, né? Então, eles conseguiram, pela fotografia, perceber o rastro da partícula, mas não conseguem ver a partícula. A melhor tecnologia do planeta não consegue ver. Então, dentro de nós existe um universo. Dentro de nós existe muita coisa. Milhares, milhões, bilhões de coisas acontecendo dentro de nós que a gente, mesmo como ser humano limitados que somos, não conseguimos acompanhar e perceber. A gente não manda para o nosso coração. Bate aí, coração. Circula o sangue pelo corpo. Será que as células estão se alimentando todas? A gente não tem esse poder, a gente não tem esse controle, né? Porque nós somos seres humanos. Mas dentro da gente, dentro do nosso corpo, funciona todo um maquinário, uma criação extraordinária de Deus. Só para exemplificar, né, o tamanho de Deus, né? Todo esse universo está dentro de Deus.
Então, Deus está acima do universo. Só que, diferente de nós não temos controle sobre o nosso próprio organismo. Nós não temos controle sobre o que acontece dentro da gente, né? As bactérias, os vírus, né? Seja bactérias boas ou ruins, as nossas células, a gente não tem poder sobre elas. Agora, Deus, não, Deus, nós estamos dentro dele, o universo está dentro de Deus, mas Deus, ele tem o controle de tudo que acontece, de cada estrela, de cada planeta, de cada meteoro, de tudo, de cada partícula, de todo o universo. Deus, ele tem esse poder. Louvado seja Deus. Então, pelo fato de nós lermos aí Gênesis 1, a gente consegue perceber ele criando os céus e a terra, ou seja, se ele está criando os céus e a terra são limitados, né? Em algum momento o universo acaba, tem um fim. Mas Deus está acima de tudo. Deus está acima de toda a sua criação. E uma passagem que me veio aqui à memória é Salmo, também uma passagem que eu gosto muito, Salmo no capítulo 8. Quem achar aí, lê para mim, por favor. Salmo no capítulo 8. Três e 4. Pode ler. Pode? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Glória a Deus. Então, essa passagem aí, né, no Salmos capítulo 8, está mostrando para nós, né, a admiração de Davi ao olhar para a criação. Quando ele olha para o universo, ele percebe que o universo é muito grande, né? O universo é gigantesco, né? O universo, os céus, né, as estrelas, né, ainda mais nos dias de Davi, não poderia se imaginar, né, alguém chegando até lá. E até hoje, a gente não chega na estrela mais próxima da gente, que é o Sol. Né? A gente não tem essa capacidade de chegar na estrela que é mais próxima aqui do nosso planeta. Né? Então, glória a Deus. Deus, ele é extremamente poderoso e ele está acima da sua criação. Então, Davi olha para si mesmo, né, e fala: quem é o homem mortal? Quem somos nós diante da grandeza do Senhor? Então, sim, Deus está acima dos céus e da terra, porque ele criou os céus e a terra. Só voltando aqui, recapitulando, então, Elohim está acima do tempo, porque ele criou o tempo. Elohim tem todo o poder, e ele prova isso criando todas as coisas. Elohim sabe de todas as coisas, ele faz tudo com a sua sabedoria e já projetando o futuro, ele já começa criando tudo, sabendo o final de tudo. E ele está acima de tudo, né? Tudo está dentro dele. E eu gostaria de ler mais uma passagem aqui com os irmãos, que está lá em Hebreus.
Hebreus capítulo 11, no versículo 10. Quem achar, por favor, pode ler. Pode falar. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Maravilha. Então, o escritor aí da carta aos Hebreus, ele lá no capítulo 11, no versículo 10, ele coloca duas características de Deus que estão relacionadas àquilo que a gente está falando aqui hoje, né? Uma das características que ele fala é que Deus é artífice. Em algumas traduções, fala que ele é o arquiteto. E a segunda característica que ele fala sobre Deus, que ele fala sobre Elohim, é que ele é construtor. Então, Deus como arquiteto e como construtor. Deus como arquiteto é aquele que já via tudo, já via todo o futuro, já conhecia tudo que iria acontecer, né, até o final da história, e é aquele que vai construir, é aquele que vai fazer, que vai meter a mão na massa. Então, como arquiteto, ele mostra que está acima do tempo, ele mostra que sabe de todas as coisas. Como construtor, ele revela o seu poder, né? Ele revela a sua capacidade aí de criar tudo. E um outro versículo, eu gostaria de pedir para os irmãos lerem, que está dentro disso, é Isaías 46, no versículo 10. Quem achar, por favor, pode ler. Isaías 46, 10. Que desde o princípio anuncie o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Maravilha, glória a Deus. Isaías 46, 10, então, nos revela que Deus, ele já conhece o fim, desde o começo. Então, por exemplo, ele já sabe, lá no final, quem vai ser salvo, quem vai ser condenado, desde o começo. Ele já sabe aqueles que vão começar a sua caminhada na fé e vão parar em algum momento, né? Vão fraquejar, vão cansar os seus joelhos e vão se curvar diante das provações, diante das situações. Ele já conhece, ele já sabe de tudo. E aí, então, o que ele faz? Antes de tudo, né, antes de tudo começar, antes da história, da humanidade, do homem começar, ele já revelou tudo, desde o começo, né? Então, ele conhece o fim desde o princípio e ele revela isso, né? Isaías 46, versículo 10, diz que ele anuncia o fim desde o Gênesis. Então, ele já está lá desde Gênesis 1, revelando o fim de tudo. Então, ele é esse que está acima de tudo, tem todo o poder, né, para criar tudo, mas ele cria e ele molda, né, as profecias, as escrituras, a natureza, a criação, a nossa história, baseado naquilo que ele já sabe que vai acontecer, né? Ele já sabe desde o final. Então, por isso, né, essas características de Deus, existem outras, né?
mas a princípio a gente fica com essas 4 características que revelam alguém que é muito diferente da gente. Então, existem características de Deus que a gente herdou, ele nos deu uma semelhança de algumas características que são dele. A gente tem alguns atributos que pertencem a Deus, né? Que vieram de Deus. Mas esses atributos que a gente citou aqui só pertencem a ele, né? Nós estamos limitados ao tempo, não tem jeito, né? Se ele quiser, ele nos dá a vida eterna, ele morreu por isso, para nos dar a vida eterna, mas ainda a gente está preso nesse corpo ao tempo. Ele tem todo o poder, mas a gente não tem, a gente está limitado, nós somos fracos. Uma coisa, um mosquito, né, acaba com a nossa saúde, muita gente sofrendo por conta de um mosquito, e agora um vírus, né, que é invisível, acaba com a gente. Então, nós não temos todo o poder, mas Deus tem. Então, que Ele nos livre, né, de toda essa situação. Nós não sabemos de tudo, né, nós somos limitados, embora muitas vezes a gente queira dar uma de quem sabe de tudo, mas a gente não sabe, a gente é limitado, mas Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E principalmente o conhecimento acerca de Deus, a gente vai adquirindo com o tempo. Ao ler a sua palavra, então a gente precisa, né, cada vez mais, ler a sua palavra, estudar a sua palavra, analisar a sua palavra e ter experiências com Deus, né? Uma coisa não ignora a outra. Eu preciso ter experiências com Deus íntimas e eu preciso conhecer a sua palavra, para não ficar preso só às experiências ou para não ficar preso só à teoria. Então, eu preciso dos dois. Eu preciso conhecer, por exemplo, agora que Deus tem todo o poder, e buscar em Deus experiências mostrando que Deus tem todo o poder, né? Mostrando que Deus opera milagres, porque Ele continua operando milagres. Ele continua realizando maravilhas. Ele continua fazendo coisas que a natureza, que a criação, né, que a ciência não pode explicar, porque ele está acima da natureza, ele está acima da criação. Então, que a gente possa ter experiências acerca do seu poder, mas nós não temos todo o poder. Nós não sabemos de tudo. E, né, ele está acima de tudo, tudo está dentro dele. Então, nós somos limitados, né? Mas Deus, ele é superior a tudo. Glórias a Deus. Então, essa última frase, que Deus está acima de tudo e tudo está dentro dele, explica o terceiro tópico, a terceira palavra grega que até o Davi falou, né? O fato de que a teologia apresenta Deus como aquele que tem a onipresença, né? Que ele está em todos os lugares. Então, por que ele está em todos os lugares? Porque, na verdade, tudo está dentro dele. Então, por isso, ele está em tudo. Ele enche tudo, como a gente leu lá em Jeremias, né? Então, ele é onipotente, ele é onisciente e, sim, ele é onipresente, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Falar desse Deus é maravilhoso. A gente nem vê o tempo passar, né? Mas o tempo já se foi. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de levantar algum ponto. Se não der tempo da gente discutir, a gente discute na próxima semana. Alguém tem alguma colocação? Não, da minha parte não. Aqui está tudo tranquilo. Maravilha. Então tá ótimo. Foi bom estar com vocês. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um. Que o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, Ele guarde a vida de vocês, né? Proteja a família de vocês, a casa de vocês, que o sangue do Cordeiro esteja sobre cada um
e que a gente possa, né, nas nossas experiências, conhecer a cada dia quem é esse Deus maravilhoso, né? Porque Ele Amém. tem outros atributos que, se Deus permitir, a gente vai estudar, analisar aí, ou relembrar nas próximas aulas. Jesus abençoe. Fiquem com Deus. Amém, amém. Amém. Amém.